pessoal, estamos aqui mais uma tarde com a nossa maravilhosa entrevista. E hoje, gente, é um entrevistado especial, assim que vocês vão amar. Ficam ligados aí, né, Elvia? Onde que eles têm que ficar ligados, Elvia? Passa aí os Pessoal, endereços. olá a todos. É o seguinte, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela, inscreva-se e façam parte junto conosco da Rede Mulher Inovadora. Outra coisa, você também pode acessar através do nosso site www.mulherinovadora.com.br e nos seguir também no Instagram, @Rede Mulher Inovadora. Aguardamos vocês junto conosco para compor esse projeto, hein? Olha, estaremos também em todas as regiões do estado de Mato Grosso, visitando as nossas mediadoras e aguarde que teremos novidades em breve. Mas hoje conosco está aqui a nossa queridíssima mestre Melissa Cristina Silva. Com muito prazer, Melissa, recebendo você aqui no nosso programa da Rede Mulher Inovadora. Com muito carinho, nossos internautas estão assim maravilhados de aguardar que novidade da neurociência que você traz hoje para os nossos ouvintes. A Melissa, mestra Melissa, que é psicóloga com experiência sólida em consultório privado e na saúde pública, atua no atendimento clínico de crianças e adolescentes com ou sem condições raras, além de oferecer orientação a familiares. Realiza, realiza avaliações Realiza avaliações psicológicas para cirurgia bariátrica, vasectomia, porte de arma, CR, CAC e concursos públicos. Também é especializado em avaliação neuropsicológica, contribuindo para diagnósticos precisos e intervenção eficazes. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Agora eu gostaria, Melissa, que você falasse conosco, e os internautas estão assim loucos para ouvir você a falar sobre essa novidade no mercado, né? E os principais desafios que você vem enfrentando. Eu sei que você tem um atendimento psicológico a crianças e adolescentes com doenças raras, e gostaria que você falasse também sobre a ginástica do cérebro. Antes de mais nada, agradecer. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente divulgando esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade, né? Eu sou psicóloga há 30 anos. Desde que eu me formei, eu estou dedicada à área de reabilitação de pacientes neurológicos. Então, toda a minha formação, toda a minha trajetória enquanto psicóloga sempre foi destinada a isso. Então, a gente fez trabalhos com grupos específicos de pais com síndrome de Down. Lá atrás, a gente tinha um grupo de orientações a esses pais, porque Sim. além de você ter uma criança, às vezes, com dificuldade, esses pais também precisam de orientação, de acolhimento, porque é um momento difícil e é uma situação que ninguém está preparada para acontecer, né? Sim. A chegada de um filho, diferente do que a gente imagina, envolve muitas questões emocionais. Então, a gente sempre trabalhou voltado para essa área. É isso que nos levou a procurar você. E sabemos que você vem desenvolvendo um trabalho aí com carinho, com as nossas crianças, com os nossos idosos, né? Enfim, com toda a comunidade. E gostaria que você falasse também um pouquinho da ginástica do cérebro. Então, e aí a ginástica do cérebro vem de encontro a tudo isso, porque a área de reabilitação está muito ligada ao quê? À estimulação neurológica. Porque às vezes Sim, a gente acha que a gente está estimulando o órgão, o braço, a mão. Lógico que é, mas quem é responsável por esse movimento no final é o nosso cérebro, né? Então, a nossa atenção, a nossa memória, nosso raciocínio lógico tudo está ligado às questões neurológicas cerebrais. E aí a ginástica do cérebro surgiu como uma oportunidade da gente estender, porque no consultório a gente atende de forma individualizada. Claro que
vamos deixar claro que a psicologia, o atendimento clínico é diferente do atendimento à ginástica do cérebro. A ginástica do cérebro, ela entra como uma alternativa complementar a toda essa estimulação. Ah, sim, Tá? sim. Ela não é uma técnica exclusiva de psicólogo ou de qualquer outro profissional da saúde. Sim. Mas na ginástica, a gente estimula as habilidades cognitivas, como a memória, a atenção, raciocínio. Então, hoje, principalmente com acesso aos diagnósticos que estão melhorando, a gente tem um número maior de crianças diagnosticadas com TDAH, com TEA, entre outras comorbidades. E ela vem de encontro, porque essas crianças têm muito prejuízo dessas habilidades cognitivas. Sim. E aí, a gente estendendo, a gente passa pela adolescência, pelo adulto e pelo idoso, né? A terceira idade. A gente está vivendo muito mais. Então, os adultos, os idosos, a gente tem agora uma preocupação que, além desse corpo estar saudável, ele precisa estar com essa mente ativa. Sim. Porque que adianta ele estar andando? Não, que adianta não é um Adianta. termo muito adequado. Sim. Mas, assim, o ideal é a totalidade. Que ele esteja bem, andando, caminhando, falando, fazendo as suas atividades diárias, mas com consciência, né? Com essa Sim, mente funcionando ativamente. E aí a ginástica do cérebro vem de encontro a isso, porque ela estimula essas habilidades. E com o decorrer do tempo, a gente vai tendo perdas de neurônios, né? As nossas sinapses vão diminuindo e a gente precisa estimulá-las para deixá-las funcionando a todo vapor, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida adequada. Então, aí vem o quê? A minha formação, como eu disse, sempre foi voltada para criança. E aí, nos últimos 3 anos, eu me dediquei também a essa categoria, a esse Você é da turma público. da inovação, né? É mais uma da Rede Mulher Inovadora, Isso. Aí né? eu fiz psicogerontologia, transtornos neurodegenerativos e a neurociência, porque está tudo ligado justamente também para a gente entender melhor esse público da terceira idade. Eu vi aqui que você trouxe vários objetos, são esses são educativos, são Sim. físicos. Diz aí, o que Então, são aí esse material? Apresenta que os nossos internautas estão ali, estão de olho. O que é isso aí? isso. O que é isso que trouxe para que a gente possa ver? Aí eu trouxe um pouquinho assim, a ginástica do cérebro é uma metodologia toda estruturada. Então, Sim. a gente tem um material apostilado, essa apostila Viver é um material destinado a adultos, né? Ela é destinada a Seria o quê? adultos. Um curso? Você um leva, você tem um curso. espaço. Você poderia falar para os nossos internautas Sim. esse espaço, onde fica e como é trabalhado por módulo, né? Estou vendo que é por módulo que você trabalha, né? Isso. Fala um pouquinho A para nós ginástica sobre do isso. cérebro, a nossa unidade está situada ali no Jardim Alvorada, Sim. uma quadra depois do Hospital Júlio Miller, bem em frente à Praça do Alvorada. Quem conhece que passa ali para ir para a rodoviária da Avenida do CPA, passa todo dia em frente à nossa Em unidade. frente. Então, a gente tem a unidade física e como a gente tem de crianças e idosos, esse material de exercícios que faz parte de uma das técnicas que a gente utiliza na ginástica do cérebro, ela também é direcionada por faixa etária. Então, eu tenho a Avançar, que eu acabei não trazendo, mas temos a Avançar, que é o material apostilado para crianças. Sim. 1, 2, 3, vai de 1 a 6, a graduação dela. Temos a Viver, que vai de 1 a 4. Sim. E temos um material específico que se chama Mente Ativa, que é destinada para o público da terceira idade com início de doenças neurodegenerativas. Então, quem está no processo inicial de Alzheimer, de qualquer outra demência, também a gente tem um material adequado para esse público. Aí, junto, a gente utiliza o Soroban, que é uma calculadora japonesa. Sim. Então, com ela, a gente faz cálculos
Mas o nosso objetivo primordial não é ganhar matemática, e sim as habilidades que a gente desenvolve quando utiliza ela. Então, ela trabalha muito memória de trabalho, atenção, coordenação motora fina, entre outras habilidades. Aí a gente utiliza esses os queridinhos, né? Que são os enigmas. Os enigmas nada mais são do que situações, problemas, e que a gente tem que resolvê-los. Então, normalmente, quando a gente pega, ó, vou bagunçar aqui. Quando a gente pega esse aqui, a gente tem que colocar os 4 T's dentro da caixinha. Quando a gente tenta fazer isso, normalmente a gente não consegue num primeiro momento. As pessoas normalmente tentam fazer assim, né? Um padrão que a gente tem de tentar alinhar na borda e tudo mais. E aí a gente percebe que não é tão fácil quanto a gente imagina. E às vezes a gente fala, não vou conseguir, isso é impossível. Aí faz com que a pessoa desenvolva para conseguir fazer, Isso, e aí a gente auxilia nesse processo. levando para a tarefa do dia a dia, né? Isso, e aí ela começa a descobrir o quê? Que ela é capaz, que ela consegue, que mesmo um problema que parece ser muito difícil, não ter solução, tem, mas que ela precisa olhar de uma forma diferente. Então entra o quê? Flexibilidade mental, resiliência, persistência, determinação. E junto, autoestima, autoconfiança, porque quando eu pegar um problema na minha vida real, fala, não tem jeito, não é possível. Peraí, tem sim. Eu só preciso tentar olhar de uma forma diferente. Então, a gente fala que esse treino acaba levando para a nossa vida lá fora e tem um impacto, além de estimular essas habilidades cognitivas, o nosso emocional, né? Então, assim, são todos materiais bem lúdicos. Cadê a tampinha aqui? Aqui, ó. Aqui é uma caixinha que tá os 4. Depois, se vocês quiserem tentar, tá à disposição. A gente Não ao tira vivo, né? e Não ao vocês vivo. têm que tentar colocar. Desafio ao vivo. Né? Então, assim, a nossa aula, ela é toda muito lúdica. O Sim. nosso curso, a nossa aula tem duração de 2 horas por dia. Aí fala, mas 2 horas é muito tempo, é enjoativo. Só que passa rápido. Passa Por rápido, quê? porque se envolve bastante, né? Isso. Então, a gente faz o momento que é o Soroban, depois vem para o material apostilado, vem os enigmas, tem o Tangram, que eu acho que eu acabei não trazendo, mas tem o Tangram, que é um quebra-cabeça de 7 peças, e depois tem a hora do jogo também. Então, a gente utiliza jogos de tabuleiro que a gente chama de segunda geração, que são de curta duração, mas com um objetivo muito específico nas habilidades cognitivas. Então, com isso, a gente estimula brincando, sorrindo, se divertindo, em grupos pequenos. Esse é o nosso diferencial também. A gente trabalha no máximo com 8 pessoas em sala. Então, a gente favorece o quê? O relacionamento, a interação social, o público da terceira Olha que idade. Tem maravilha. muita queixa que às vezes eles moram sozinhos, não tem com quem conversar, porque os filhos se casam, Sim, vão a embora, vida, né? a vida A continua. vida continua. Então, ali é um momento, um espaço que eles estabelecem Interação, né? novas Claro. amizades, conversam, dá risada, brinca, e, né? Melissa, eu gostaria de saber de você em que momento esse diagnóstico neuropsicológico contribui para o diagnóstico e o planejamento terapêutico nesses atendimentos. Como que, neste momento, em que momento é esse momento que diz, olha, eu necessito desse atendimento, eu necessito desse acompanhamento? O que você nos orienta a fazer? Qual que é o primeiro passo? Normalmente, se a gente pensar, seja criança, adolescente ou adulto, eu estou vendo algumas dificuldades, mas eu não sei o porquê dessas dificuldades, né? Eu não sei de onde elas vêm, qual é o diagnóstico, o porquê está acontecendo. É uma questão só emocional? É uma questão porque tem algum diagnóstico, algum transtorno, alguma doença de base para ele desenvolver esse comportamento? Então, a avaliação neuropsicológica, ela vem para a gente avaliar todas essas áreas da pessoa, de atenção, de memória, de raciocínio, personalidade,
percepção visomotora. A gente avalia o ser humano no todo. Com isso, a gente consegue verificar quais são as áreas que ele está tendo dificuldade. E se tem ou não tem, porque às E o vezes porquê é para se tratar também, né? isso, porque daí quando a gente sabe quais as áreas que estão com dificuldade, e a partir da conversa, da entrevista, a gente levanta a hipótese diagnóstica. Então, a gente pode ter um diagnóstico de TDAH, de um TEA, principalmente TEA de suporte 1, que a gente tem uma demora muitas vezes no diagnóstico do Sim. TEA, né? Como outros transtornos, dislexia, problemas de aprendizagem, ou não, ou é uma questão mais emocional, uma crise de ansiedade. E aí, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico muito bem feito, a gente consegue fazer a intervenção de forma mais adequada, porque eu sei aonde está o problema, Sim. eu sei aonde está a dificuldade. Então, eu vou tratar aquilo de forma direcionada, né? Não vou ficar fazendo um Para que tratamento a pessoa venha ter uma qualidade de vida melhor, a criança, o adulto, e né, o desenvolver. adolescente, desenvolver. Olha que maravilha. E Lauristela, me perdoe, Melissa, me Tranquilo. perdoe, Melissa. Como sua experiência na saúde pública complementa o trabalho realizado no consultório privado também? Só um Porque minutinho. Para e começa de novo, tá? tá. Melissa, como a sua experiência na saúde pública complementa o trabalho realizado no consultório privado? Olha, eu acho que foi enriquecedora na minha prática, enquanto psicóloga, enquanto profissão. Porque eu tive a oportunidade, eu falo que Deus coloca a gente às vezes no lugar certo, né? Sim. Quando eu sou funcionária da Secretaria Estadual de Saúde. E quando eu fui chamada no meu concurso, naquela época, a gente era direcionada para órgãos que às vezes não eram do Estado. No caso, eu fui direcionada para o Hospital Júlio Miller. E aí, Sim. chegando lá, na época não tinha psicóloga infantil. E aí eu fui direcionada para as áreas muito específicas e importantes que tinham link com a psicologia infantil. Então, entre elas, para um ambulatório de ginecologia infanto-juvenil, que era, na época, era a doutora Zuleide Cabral, que era responsável por ele, Sim. e era um ambulatório que a gente atendia o estado inteiro. E meninas que tinham síndromes raras, coisas que às vezes a gente, quando está fora, a gente nem conhece, né? Síndrome de Rokitansky, entre outras que levam a várias dificuldades, doenças raras, e que a gente precisa intervir e conduzir com suporte psicológico muito adequado. E junto eu fui para o teste do pezinho, que é a triagem neonatal, que até dia 6 agora, eu recebi uma menção de aplausos da Assembleia por esse trabalho prestado frente à triagem neonatal. E a triagem neonatal, o teste do pezinho, faz o diagnóstico de muitas doenças raras, né? Sim. Então, assim, eu sempre fui a psicóloga do serviço até bem pouco tempo. Na verdade, eu saí esse ano do serviço como psicóloga. Então, desde 2004 até agora, atendendo crianças que tinham diagnóstico de doença rara, muito inicial, e a gente tinha que dar o suporte para essa mãe, além de esclarecer, fazer ela entender a doença, como ela deve proceder em termos de tratamento, a importância do acompanhamento, e ao mesmo tempo que ela continua sendo filho dela e que Sim. ela tem que ter acesso a tudo, nada também muda de fato, né? Sim. Porque o amor é maior. E é uma maneira também de acolher, né? De Isso. abraçar, e parece que junto fica mais fácil, né? Fica mais leve, né? Diminui o peso, né? Isso. Oh, E aí me Melissa. trouxe toda essa vivência de atender esse público e conhecer doenças que talvez num consultório privado a gente recebe de uma forma muito pequena quando a gente recebe. Eu tenho certeza que eu conheço doenças por
pela questão de eu estar ligada no Hospital Júlio Miller, que talvez na minha prática privada, dificilmente eu teria esse conhecimento. Porque quando chega essas questões, a gente também aprende, a gente vai estudar. Sim, sim. E como a gente trabalhava em ambulatórios muito específicos, os profissionais do SUS, que muitas vezes são tão desvalorizados, a gente esquece que eles recebem treinamento específico para lidar com essas doenças raras. E que no privado a gente não tem acesso, às vezes, a esse tipo de informação. Aí conhecimento profundo, né? Não tem. Não aprende na faculdade, né? Não aprende no na dia a faculdade, dia. é no dia a dia. Então, eu falo assim que eu trago com muito carinho essa experiência, né, do Júlio Miller, dessa vivência que eu tive nessas áreas. E hoje eu estou como coordenadora estadual da triagem neonatal no estado, né, de Mato Grosso. Então, assim, é como se fosse um caminho, uma trajetória para a gente chegar, né? E continuar crescendo, e evoluindo. E contribuindo com a sociedade, Muita né? experiência, né? Melícia, eu gostaria de saber quais os critérios psicológicos são considerados nas avaliações para procedimento como cirurgia bariátrica ou porte de arma. Dentro da psicologia, né? É uma coisa que internautas, olha, presta bastante atenção, que agora é uma psicóloga que vai dar orientação. Eu gostaria que você olhasse para esta câmera aqui e falasse aí com nossos internautas. Então, quando a gente vai fazer um procedimento, principalmente cirúrgico, a gente, primeira coisa, precisa ver o nível de consciência dessa pessoa, né? Ver se ela entende de fato, se tem consciência dos riscos, das consequências, do que vai mudar na vida dela, porque é uma tomada de decisão. E ela tem a parte boa, mas tem também a parte que é complicada, que pode ser muito complicada. Então, acho que o primeiro passo é entender, conhecer essa pessoa, ver a história dela, ver de fato se ela já tem uma vivência e um histórico que está naquele momento, de fato, de realizar um procedimento como esse, e se está preparada emocionalmente. Eu acho que esse é o principal trabalho de um psicólogo nessa área. Em relação ao porte de arma, a CR, que é registro, né, de atiradores esportistas, a Polícia Federal estabelece os padrões que a gente precisa avaliar. Então, a gente tem que seguir os testes e as normativas. Os padrões vem pronto. Vem pronto, vem direcionado. Então, se a gente precisa avaliar a atenção, a gente precisa avaliar a personalidade, memória, entre outras coisas. E aí, a gente conversa, faz uma entrevista com essa pessoa para ver a questão, esse histórico, levantar essa história emocional, a necessidade, o porquê, aplica a bateria de testes que é determinado pela Polícia Federal. Depois a gente corrige esses testes, se tiver tudo ok, a gente dá o apto para ele, né? Mas o que avalia muito? Agressividade, impulsividade, controle emocional. Que são características, se a pessoa não tiver, ela não pode estar com uma arma na mão, né? Ou pelo menos não deveria estar. Não deveria. Da mesma forma, uma bariátrica, né, que traz algumas consequências, né? Eu acho que depende do organismo, é isso? Depende do organismo, depende do preparo psicológico, eu diria, dessa pessoa, porque ela come, normalmente se come muito, e ela vai ter uma mudança nessa questão alimentar significativa. Sim. E isso implica meio social também, porque a nossa vida social, nós brasileiros, né, nos reunimos muito acerca da mesa, do comer, é uma característica. Então, ela mesmo que ela queira, ela não vai conseguir comer, principalmente no primeiro ano, de uma forma que ela gostaria, e ela tem que ter um preparo, porque... Saber que vai passar por aquilo. Isso, isso também passa por questão de compulsões, né? Então, a gente tem muitos estudos dizendo a questão do alcoolismo nas pessoas com bariátrica.
Então, é um cuidado que se tem que ter. Por exemplo, até ver como é o consumo de álcool dessa pessoa. Porque tem muitas pesquisas indicando o alto índice de alcoolismo, porque a pessoa não consegue comer tanto, mas ela passa a beber mais. Beber mais. Então, é um risco, né? E desviar essa compulsão que ela tem pela alimentação para qualquer outra coisa. Então, precisa, sim, de um suporte, porque às vezes a gente está resolvendo um problema, Trazendo outro. trazendo outro. Então, esse grau de consciência e de suporte é fundamental. Melissa, eu vi essa questão da bariátrica também. Hoje cedo nós estávamos conversando, eu e Rosera hoje, sobre alguns artigos que nós passamos rapidinho os olhos, e Sim. falava também sobre a compulsão de compras, que pode ocorrer também, né? Não só a Sim. questão do álcool, é isso? O distúrbio, né? Sim, É toda uma desorientação, né? Isso, porque assim, precisa entender aonde que está a questão emocional ligada a essa compulsão pela alimentação. E se a gente, de fato, não tratar a compulsão, ela é desviada para uma outra área. Então, sim, a compulsão por compras excessivas, fora de controle. E como outras compulsões, né, podem surgir. Eu citei o álcool porque ele acaba sendo a mais frequente. Depois eu acho que vem a de compras, mas a gente tem uma história de outras, porque são compulsões nada mais é do que um sintoma psicológico de que alguma coisa Tá? não está bem ali. Desordem, sim. E é outra coisa interessante que eu gostei, Melissa, é essa orientação familiar. Me fala mais sobre essa orientação familiar durante o acompanhamento da criança ou do adolescente, ou mesmo da idade maior, não sei como você diz, a idade maior, do idoso. Como que é essa situação aí? Esse acompanhamento familiar. Me fala mais um pouquinho sobre esse E quando a acompanhamento. gente vai atender as crianças, normalmente, como eu procedo, e eu acho que a maioria dos psicólogos infantis também, a gente faz uma primeira entrevista com os pais. Por quê? Para eles contarem essa história. Por que está trazendo essa criança? O que está preocupando? O motivo do encaminhamento. É levantar e levantar junto essa história desde o nascimento, ou até anterior. Como foi a gestação? Se teve algum problema de saúde ou não, se ele andou, caminhou, falou de uma forma e numa idade adequada. Então, a gente precisa levantar essa história da criança. Então, esse primeiro momento a gente faz sempre com os pais. Eu peço que deixe a criança, não leve a criança. Porque tem assuntos que são delicados. E às vezes os pais também não querem falar na frente do filho. Então, é o sim. momento de estar Necessário, né? necessário. É obviamente necessário. E aí depois a gente faz o atendimento com a criança. E aí a gente precisa, às vezes, orientar esses pais. Porque às vezes tem coisas que são naturais, mas os pais estão enxergando de uma forma ou preocupados como se aquilo não fosse natural, ou conduzir de uma maneira mais adequada. Meu filho faz uma coisa errada, até coisa simples, né? Faz uma coisa errada, como eu corrijo? Ou não corrijo? Então, a gente orienta esses pais em relações comportamentais do filho e junto, se essa criança tem algum diagnóstico de alguma doença ou algum transtorno, como TEA, TDAH, a gente também orienta comportamentos que aquilo é adequado para aquela criança dentro daquela característica, mas como conduzir? E aquilo que a gente estava falando, os pais às vezes precisam ser ouvidos, acolhidos, nem sempre, e na maioria das vezes, o nosso filho não vem com aquele que a gente sonhou, imaginou, Sim. né? Então, a gente lida com perdas, com lutos Sim. enquanto pai E precisa e mãe. desse afago, né? Precisa entender esses sentimentos para também poder acolher essa criança real que está ali na frente dele. E às vezes essa criança real não é a que ele imaginou. Não é que ele sonhou. E ao mesmo tempo ele também não foi preparado para ser pai e mãe. Ninguém é, né? Não existe uma escola não de tem, pai e não. mãe. É o dia a dia que constrói, né? Então a gente vai que maravilha. acertar, a gente vai errar. E em relação a idosos, às vezes também as famílias precisam de orientação.
né? Sim. A gente faz uma inversão de algum modo, porque assim, quem que acompanha, quem que leva muitas vezes o idoso ao médico, nas terapias, são os filhos muitas vezes, às vezes os netos, também chega muito neto que tem uma empatia maior com esses avós. Então a gente precisa entender como conduzir. Por exemplo, quem está com início de Alzheimer, que começa a perder a memória, falar coisas, não adianta questionar esse idoso. Olha, você está falando errado, não é isso, já fulano já foi. Na verdade, precisa da ajuda de um profissional, né, Melissa? Precisa, e de Com muita orientações. seriedade, né? Por isso a preocupação do deputado Paulo Araújo, né? E, aliás, por este motivo você está aqui. Ele viu suas apresentações, conhece o seu trabalho ali ao longo dos anos na área de saúde, né? Por isso nós estamos aqui para divulgar esse trabalho, né? Que muitas vezes aparece para nós pessoas com essas necessidades, né? características, Precisando né? desses apoios. Então, por isso, pedi para que você deixasse aí seu endereço, para que as pessoas te procurem, para que as pessoas te encontrem, né? Uhum. E feliz por você fazer parte da Rede Mulher Inovadora, como mais uma empreendedora e essa mulher que vai dar gás para nós. Gostaria que você, para encerrar, deixasse as suas considerações finais. Assim, é um prazer. Eu agradeço imensamente por estar aqui, por a gente poder estar Nós que falando, agradecemos. né, desse assunto tão importante, Sim, ao deputado Paulo Araújo, que sempre apoia essas questões. sim. E assim, fazer parte dessa rede de mulheres inovadoras, porque é assim que É eu um me prazer vejo. imenso para nós. Assim que eu me vejo, porque assim, a ginástica do cérebro, eu falo que ela ainda é um bebezinho, Sim. né? A ginástica do cérebro é a primeira unidade do Mato Grosso, a nossa de Cuiabá, a primeira unidade. Então, a gente está divulgando esse conhecimento do que ela trabalha, e é uma veia empreendedora, né? Sim. Porque sempre eu fui o quê? Sim. Psicóloga clínica privada, onde eu atendi os meus pacientes, e funcionária pública. E agora a gente abre um novo leque, que é essa. Né? Indo para o interior, né, através da Rede Mulher Inovadora, Isso, né, Melissa? isso. Então, aguarde que em breve estaremos com Melissa aí nas regiões do estado de Mato Grosso, ela levando ali as palestras, falando sobre essa inovação maravilhosa. Agradeço você, Melissa, por participar conosco desse podcast, onde assim, informações maravilhosas passando aqui para os nossos internautas. A gente fica assim com o coração na mão, alegria, acelera o coração e um prazer imenso de você estar aqui. Quero agradecer também ao deputado Paulo Araújo por todo o apoio que tem nos dado para a Rede Mulher Inovadora, que continue assim conosco, apoiando o nosso trabalho, né, Melissa? Apoiando nós mulheres, para que com força poderemos levar para frente e fazer com que as mulheres venham empreender. Agradecer também a Full Time, na pessoa aí do Rafael Alfonso, que tem também colaborado conosco, com as mulheres, através do projeto Mulher Inovadora. E muito obrigada a todos e até a próxima. Até.